Me diz uma coisa, você está com dificuldades para formatar o seu artigo científico? Está com aquelas duvidazinhas sobre as normas ABNT e com dificuldades de fazer a formatação do seu artigo aí? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor André Fontinelli, o criador do método 9Ps, o único treinamento do Brasil verdadeiramente passo a passo. É isso mesmo, são 9 passos que guiam você desde o processo de escolha do tema até o último parágrafo das suas considerações finais. É como eu sempre digo, fazer um TCC é só uma questão de método. E esse treinamento faz justamente isso. Se você aplicar os 9 passos, eu garanto que você vai fazer um trabalho de excelente qualidade e com o mínimo esforço possível. E mais, eu garanto que você vai passar. Quem aplica os 9 passos, passa. E se você não passar, eu devolvo o seu dinheiro. Até hoje, ninguém pediu a minha garantia de aprovação, mas ela está lá só para garantir que você vai conseguir a sua aprovação no TCC. Bom, mas eu não estou aqui para falar do treinamento. Se você quiser conhecer mais sobre o treinamento, o link está aqui embaixo, lá na descrição. Mas o que eu vou falar mesmo hoje é sobre normas ABNT. Só para você ter uma ideia de como esse vídeo está completo, eu vou te falar aqui rapidamente o que é que você vai encontrar ao longo do vídeo. Bom, primeiro eu vou te mostrar como é que você prepara o arquivo do Word para a formatação do seu TCC. Tem que ter uma preparação ali, algumas configurações. Depois, vamos falar sobre a fonte, o tipo e o tamanho, o espaçamento do texto. Vamos falar também como é que você formata o título do trabalho, como é que você coloca a autoria, o seu nome no trabalho. Vamos falar sobre os títulos e sobre os subtítulos do trabalho. Vamos falar sobre o resumo, quais são as regrinhas que você deve obedecer para o resumo, sobre a introdução, as linhas, como é que você coloca listas de coisas no seu texto, como é que você formata as siglas, como é que você vai formatar também, de acordo com as normas ABNT, as citações do seu trabalho, como é que coloca imagens, quadros, tabelas, todas as regrinhas aplicáveis a essas coisas. E vamos terminar falando sobre as referências do trabalho e sobre os anexos e apêndices. Já deu para notar, né? O vídeo é completão. Esse será o vídeo mais completo, mais atualizado e mais correto da internet. Se você está vendo agora, se você está me vendo aqui, é porque todas as normas que eu vou te falar estão atualizadas. Eu assumo um compromisso com você. Nesse momento, eu sei que há normas da ABNT que estão sendo atualizadas. Estão em discussão para serem modificadas, mas quando elas saírem, eu vou apagar esse vídeo aqui e vou fazer um novo. Então fique tranquilo, fique tranquila que o que você está vendo é o que vale. Cuidado, porque tem muito conteúdo desatualizado, muito conteúdo errado sobre formatação de trabalhos nas normas ABNT pela internet. Então, cuidado. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui e pode seguir sem medo. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas você pode aí salvar o link dele e assistir outras vezes. É muito importante que você siga as regras ABNT, as normas ABNT, para não perder décimos, pontos desnecessariamente no trabalho. Então, bora lá para a tela do meu computador. A primeira coisa que você precisa fazer é preparar o seu arquivo lá no Word para fazer a formatação do trabalho. Então, olha só, as regrinhas são bem básicas. O que você vai fazer? Você vai colocar o tamanho do papel em A4. Tome cuidado, tá? Porque às vezes o Word vem configurado para outro tamanho de papel. Normalmente, quando é diferente, é o papel no tamanho carta. Então, você tem que tomar cuidado com isso, senão vai embaralhar toda a formatação do trabalho. Outra coisa importante são as margens, tá? A margem esquerda e a superior tem que estar a 3 centímetros e a margem direita e a inferior devem estar em 2 centímetros.
tome cuidado, formate isso logo no início do seu trabalho, porque o Word vem configurado de fábrica diferente, tá? E além disso, você tem que formatar o espaço dos cabeçalhos e rodapés, tá? Isso aí é para que o número de páginas fique exatamente a 2 centímetros da borda da página. Bom, é uma regra, é uma das normas ABNT. Olha, eu tenho mais de 10 anos de orientação de trabalhos de conclusão de curso e participando de bancas. E até hoje eu nunca vi nenhum avaliador medindo, mas vai lá que aparece um, né? Ó, só para você ter tranquilidade quanto a isso, porque é uma formatação que fica uma configuração um pouco escondida, tá? Você vai no menu Layout, lá no Word, vai clicar no botão Margens, aí vai clicar em Margens Personalizadas, aí vai aparecer uma caixa de diálogo com algumas abas. Aí tem uma abinha lá chamada Layout. Você clica naquela abinha e aí vai aparecer o espaço lá para você digitar o tamanho do cabeçalho e do rodapé em 2 centímetros. Cuidado, porque vem de fábrica formatado em 1,25. Então, você tem que ir lá e mudar. Bom, feitas essas configurações iniciais, você já passa para o texto propriamente dito. Bom, você pode escolher 2 tipos de fonte, tá? Normalmente a Times ou a Arial. Aliás, dentre essas duas, você vai escolher só uma, tá? Interessante, isso não está escrito lá nas normas ABNT, mas tradicionalmente se usa uma dessas duas, tá? Mais uma coisa, o tamanho da fonte no texto inteiro, em regra, é 12. Isso está escrito lá nas normas ABNT. Mas alguns outros textos, como por exemplo as citações longas, aquelas que ficam num parágrafozinho especial, números de página, notas de rodapé, as legendas que aparecem ali em cima das imagens, tabelas, quadros, né? As fontes que aparecem embaixo das tabelas, imagens, quadros, né? Esses textos eles têm que ser num tamanho menor do que 12 e eles têm que ter o mesmo tamanho no trabalho inteiro. Você pode usar 10 ou 11, tá? Se a sua faculdade não exigir nenhum tamanho especial, eu recomendo que você coloque aí o tamanho 10, tá? Que aí fica bem diferente do tamanho 12, tá? Se você quiser que a percepção, a diferença seja mínima, aí você coloca 11, né? Que aí fica diferente, mas não fica muito diferente, tá? Então, olha só, no texto completo é tamanho 12. Tá? Nesses textos especiais, citações longas, número de página, notas, legendas, fontes, você vai colocar um tamanho menor, que você vai escolher entre 10 ou 11. As normas ABNT não dizem se é 10 e não dizem se é 11. Você escolhe ou então a sua faculdade vai decidir. Tá? Adiante. O que a gente pode ver mais? É o espaçamento. Que espaçamento é esse, André? Bom, tem basicamente 2 espaçamentos que a gente tem que observar, tá? O primeiro deles é o espaçamento entre linhas. Entre linhas. Esse aí você vai colocar simples, tá? É simples no trabalho todo. A gente vai ver que tem só um detalhezinho lá no final que vai ficar o espaçamento 1,5, tá? Nas monografias, dissertações, teses, a regra é que o espaçamento seja 1,5. No artigo, como ele é para ser mais condensado, o espaçamento é simples. O que é que você tem que se lembrar? Que antes e depois dos títulos que você vai colocar no trabalho, você tem que deixar uma linha em branca. Então, acabou o texto, dá uma linha, um espaço em branco, coloca o título, dá outra linha, um espaço em branco e depois continua o texto, tá? E tem mais uma outra regrinha de espaçamento, mas eu vou já te falar daqui a pouquinho, tá? Agora uma coisa importante. Não deixa de curtir o vídeo. É muito importante para a plataforma, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que você deixe aí a sua curtida. Só assim a gente vai poder fazer esse conhecimento chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Bom, o título do trabalho. O título do trabalho é bem simples, tá? Você vai colocar o título em caixa alta
você vai colocar ele em negrito e centralizado, ou seja, todas as letras maiúsculas em negrito e centralizado. Se tiver um subtítulo, aí você coloca 2 pontos e depois coloca o subtítulo, tá? Detalhe, você tem que colocar o título em língua portuguesa e você pode também colocar o título em inglês, tá? Então, o título em língua estrangeira ele é opcional. Se você quiser colocar, dá um espaço em branco e depois coloque embaixo o título em inglês ou na outra língua que você for utilizar, tá? Detalhe, procure não fazer um título muito grande. Um título ali com no máximo 10, 12 palavras já é muito mais do que suficiente, tá? Em seguida, você vai colocar o nome do autor. Logo embaixo do título já vem o nome do autor, seu nome, né? Se você estiver fazendo em grupo ou em dupla, coloca um nome em cada linha. Coloca um nome, vírgula, outro nome embaixo, vírgula, outro nome embaixo. Às vezes, né, as faculdades pedem que você coloque o nome do orientador como um autor também, né? Embora ele não esteja escrevendo o trabalho, é uma tradição que seja reconhecida coautoria, porque ele está ali orientando, né? Bom, como é que você vai formatar o nome do autor? Você vai colocar o nome completo, alinhado à direita, tá? Ou seja, ele vai ficar desse lado aqui do texto, né? Na posição aqui que eu estou, né? E você vai inserir uma notazinha de rodapé, né? Você vai lá no Word, referências, inserir nota de rodapé. Lá embaixo, na nota de rodapé, o que é que você tem que fazer? Você tem que escrever um currículo sucinto. Que currículo sucinto é esse? Basicamente, você vai dizer a vinculação corporativa. Aluno da faculdade tal, ou então professor da faculdade tal. Você vai dizer a titulação. No seu caso, se você for um aluno de graduação, você coloca lá, graduando no curso tal. Né? E, além disso, você vai colocar o seu endereço eletrônico, o e-mail. Tem que colocar, tá? Se o seu orientador for ser mencionado também, você coloca lá, professor da faculdade tal, né? Mestre ou doutor na disciplina tal, com o e-mail tal, tá? Coloca lá na nota de rodapé. Cada autor é uma notazinha de rodapé, tá? E aí você começa a fazer os títulos do seu trabalho, tá? Os títulos, você tem que observar que existe uma regra padrão, tá? De um modo geral, né? Apenas os títulos da parte textual vão ter numeração. Quer dizer, a sua introdução, os capítulos do seu desenvolvimento e as considerações finais. Esses aí vão ter uma numeração. O resto, todo o resto, não tem numeração, tá? E aí tem duas formas diferentes de formatar esses títulos. Aqueles que não têm numeração, como o resumo, por exemplo, que a gente vai já falar, eles não são numerados. Aí como é que você vai colocar? Todo em maiúsculo, todo em negrito e centralizado, bem no meiozão da página, tá? E os títulos que têm numeração. Esses títulos que têm numeração a gente chama seções. São as seções do desenvolvimento do seu trabalho, aliás, da parte textual do seu trabalho. Essas seções, de acordo com as normas da ABNT, podem ser de 5 tipos, né? A primária, secundária, terciária, quaternária e a quinária. Bom, eu particularmente recomendo que você use só até a terceira, ou seja, a seção primária, a seção secundária e a seção terciária, tá? Para não ficar muito pesado, né? Muito complexo o seu trabalho, né? Então, você pode usar até 5 tipos de seções, mas eu recomendo que você use só 3. E a formatação delas, ó, é desse jeito aqui, ó. Você pode ver aqui, né? A seção primária, como é que você vai fazer? Coloca um númerozinho, né? E o espaço, depois o título que você vai utilizar. Veja, não tem ponto, não tem traço entre o número e o título. Só um espaço em branco. A seção secundária é 1.1, ou seja, é um tópico dentro de um capítulo. A seção terciária é 1.1.1.
depois 1.1.2, 1.1.3. É um subtópico que está dentro de um tópico que, por sua vez, está dentro de um capítulo. Veja, ó, como você vai criando ramificações, né? Por isso que se você for até a quinária, vai ficar um tanto quanto complexo desnecessariamente o seu trabalho, tá? Então use a seção primária, secundária e terciária. Veja, entre a numeração e o título só tem um espaço em branco e mais nada. Tá, André, e como é que eu formato esses títulos? Bom, as normas ABNT dizem apenas o seguinte, olha, esses títulos eles têm que ser diferenciados tipograficamente, ou seja, eles têm que ter uma tipografia diferente. Mas as normas ABNT não dizem como é essa formatação, ou seja, elas não dizem como é que é a formatação da seção primária, nem da seção secundária, nem da seção terciária. E por aí vai, de nenhuma delas. Apenas diz o seguinte, você vai diferenciar uma da outra usando letras maiúsculas e minúsculas, usando negrito, usando itálico, usando sublinhado. Tá? Então varia muito de faculdade para faculdade como é que se exige isso. Tá? Mas normalmente elas aparecem assim. Tá? A seção primária ela sempre aparece em letra maiúscula e em negrito. Quase sempre, 99,99% dos casos, ela aparece assim. A gente vê diferença nas outras seções, mas o mais comum é que a seção secundária seja assim, ó. Ela é maiúscula, mas não tem negrito. E a terciária, ela não tem nem o negrito e nem as letras maiúsculas. Você observa? Na seção quaternária, aí a gente já vai colocar ela sem letras maiúsculas, sem negrito e ainda vai colocar um itálico. E na quinária, a gente coloca ela sem letras maiúsculas, né? Mas coloca em negrito. Então perceba que cada uma tem uma tipografia diferente, né? Elas aparecem no texto com um formato diferente, tá? Então você pode seguir esse modelo que eu tô te apresentando aqui, que é o mais comum, na minha opinião, eu vejo mais nos trabalhos, ou então, mais seguro, consultar a sua faculdade. Vai que lá não tem alguma regra específica. Tá? Lembrando que as normas ABNT são indicativas, elas não são obrigatórias. As faculdades podem adaptar essas regras. Então, é muito importante que você pegue o manual lá da sua instituição. Tá? Normalmente, as instituições têm lá um manualzinho de formatação. Legal, não é? Bom, se você está até aqui, você está vendo que o nosso trabalho aqui nesse canal é importante, né? Eu procuro fazer tudo para facilitar a vida de quem está fazendo um TCC. E nós já temos, nesse momento, mais de 88 vídeos aqui no canal. E eu estou sempre publicando coisas novas. Se você quiser ficar esperto, esperta, se você quiser receber um aviso quando chegar um vídeo novo, se você quiser, né, ter acesso aos outros vídeos, para que eles não fiquem ocultos, se inscreve no canal, tá? Além de dar relevância para o nosso trabalho, porque a plataforma entende que o canal é relevante, isso serve para você, principalmente para você também, tá? Então vamos adiante. O resumo, como é que você vai formatar o resumo, tá? O título, ele não é numerado, né? Porque o resumo não é um elemento textual, ele é pré-textual, ele aparece antes do texto. Então você coloca o título do trabalho, depois os autores e logo em seguida, na mesma página, já vem o resumo, tá? Então, o título, resumo, vai ficar centralizado, todo em letras maiúsculas, todo em negrito e sem numeração, tá? Um espaço branco antes, um espaço branco depois. Depois você escreve ali um parágrafo único com o resumo. Esse parágrafo único tem que ter ali entre 100 e 250 palavras e ele deve indicar de forma sucinta, objetiva e direta o quê? O tema, o método utilizado, os resultados, ou seja, as descobertas principais e as conclusões principais do trabalho. Então, em um parágrafo só,
com até 250 palavras, você tem que escrever tudo isso. Então, não tem embromation. É jogar as informações ali objetivamente. Depois desse parágrafo que contém o resumo, você coloca um espaço em branco, depois você escreve palavras-chave, 2 pontos, e aí você vai colocar cada uma das suas palavras-chave. Recomendo ali entre 3 e 5 palavras-chave, tá? E essas palavras-chave, elas são separadas por um ponto. Não é vírgula, não é ponto e vírgula. Bota uma palavra-chave, ponto. Bota outra palavra-chave, ponto. Outra palavra-chave, ponto. E assim por diante. Se você quiser colocar um resumo em língua estrangeira, dá também. É obrigatório? Não, é opcional. Se você for colocar em língua estrangeira, na mesma página, colocou ali o resumo em português, já coloca o em inglês também, seguindo as mesmas regras de formatação. E na mesma página, você já vai emendar ali o conteúdo do seu texto. Você já vai colocar a primeira seção. Qual é a primeira seção? É a introdução, tá? Então, olha, você vai colocar lá espaço introdução. E você vai escrever isso tudo com letra maiúscula e tudo em negrito. Só um espaço entre o número 1 e o nome introdução. E a introdução para um artigo científico deve ocupar ali no máximo 2 páginas, tá? E aí, ó, tem um espaçamentozinho diferente, porque aqui você vai começar o texto do seu trabalho. Lembra que quando eu estava falando lá do espaçamento, eu disse que tinha um outro espaçamentozinho? É o espaçamento especial, o recuo da primeira linha, tá? Então, quando você estiver formatando o seu parágrafo, você vai colocar que a primeira linha tenha um espacinho, tá? Esse espacinho eu recomendo que você utilize 1,25 centímetros, tá? Que é o padrão do Word, tá? Você coloca lá nenhum, ou então você pode colocar 1,25. Mas tem faculdades que pedem 1,5, então preste atenção nisso aí. É claro também que ninguém mede, nunca vi ninguém medindo, tá? Mas você vai lá, coloca 1,25. E o que é que tem que ter na sua introdução? Você começa com uma justificativa, depois você apresenta o seu tema, depois o problema, depois o objetivo geral, os objetivos específicos, coloca a hipótese se você tiver, e eu recomendo que tenha. Qual é a sua metodologia? Bem sucinto. Uma prévia de cada seção lá do desenvolvimento e uma prévia das suas conclusões finais. Tem uma celeuma muito grande. Meu orientador mandou fazer a introdução no final, mandou fazer a introdução no início. Bom, não existe um consenso sobre isso. Eu, André Fontinelli, recomendo a todos os meus alunos que comecem o trabalho pela introdução. Por quê? Porque na introdução você coloca o projeto de pesquisa. Olha só, tema, problema, objetivos, hipótese, metodologia. Mesmo que no final do trabalho você vá revisar esse texto, rever ali as prévias de cada sessão, as prévias da conclusão, mas essas informações elas trazem para você o seu projeto de pesquisa. Então, como é que você vai fazer um trabalho, um TCC, um artigo científico, sem saber quais são seus objetivos, sem saber a hipótese, o tema, o problema, a metodologia? Não dá. É por isso que as pessoas ficam perdidas, travam, porque não tem um direcionamento. Então, se você não consegue fazer a introdução no começo do trabalho, se preocupe. Fique alerta, porque alguma coisa está errada aí, está faltando direcionamento. É por isso que eu forço os meus alunos a fazer a introdução logo no início. Legal? Vamos adiante. Alíneas. O que são alíneas? Alíneas são listas. Quando você quiser fazer uma lista no seu trabalho, ou seja, colocar vários itens, você vai usar alíneas. Como é que você faz isso? Você simplesmente vai escrever o texto e vai dizer, olha, conforme a lista tal, por exemplo, coloca 2 pontos, aí você vai abrir, você vai dar Enter e vai abrir lá as alíneas. Item A, item B, item C. Como é que você formata isso? Bom, é letra minúscula, o A, B, C, D, E, F, letras minúsculas, e
parêntese, né? Então, azinho minúsculo, parêntese, dá um espacinho que o Word já vai colocar automaticamente, esse espacinho, tá? E aí você escreve lá, coloca ponto e vírgula, Enter, aí o Word já vai colocar lá, letrinha B minúscula, parêntese, espacinho. Aí você vai colocando as suas listas, tá? Todos os itens devem ter ponto e vírgula no final. Só o último que vai ter o ponto final, naturalmente, tá? A norma ABNT que trata disso apenas diz o seguinte, ó, deve ter um recuo. As letrinhas não ficam ali na margem 0, não. Eles têm um recuozinho, mas a norma ABNT não diz quanto é esse recuo. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 1,25 de recuo também. Mesma coisa da primeira linha de todos os parágrafos. Bacana? Aposto que ninguém nunca tinha falado desse detalhezinho com você, né? E siglas? Como é que você formata as siglas? É simples. Toda vez que você for usar uma sigla, a primeira vez no trabalho, você escreve o nome por extenso. Escreve o nome por extenso. Então, sei lá, segundo a ABNT. Então, você vai lá. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, escreve por extenso. Aí abre parênteses, ABNT. Então, quer dizer, você já disse ali, na primeira vez, que a Associação Brasileira de Normas Técnicas é ABNT. Pronto. Quando você for usar essa mesma sigla em outro canto do seu texto, não precisa mais fazer isso. Já pode saltar ali só a sigla. Pegou a jogada? Então, na primeira vez, você coloca por extenso. E depois, você coloca só a sigla. Detalhe, na primeira vez você coloca por extenso e coloca a sigla depois do nome por extenso, entre parênteses. E quando você for usar na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez no seu texto, você coloca só a sigla, sem parênteses e sem nada. Beleza? Vamos adiante. Bom, antes da gente continuar, eu queria que você participasse de uma pesquisa e me ajudasse a produzir conteúdos melhores aqui para o canal. Me diz uma coisa, você prefere que o próximo vídeo, que os próximos vídeos sejam sobre artigo científico ou você queria saber mais sobre normas ABNT? Eu preciso saber disso para definir a minha pauta, tá? Se você for aqui nos comentários e quiser digitar artigo científico, eu vou entender que eu tenho que procurar mais assuntos sobre artigo científico. Se você for aqui nos comentários e digitar normas ABNT, eu vou entender que você quer que eu fale mais de formatação. Aí eu vou procurar outros assuntos de formatação. Bom, se muita gente colocar artigo científico, vou falar sobre artigo científico. Já tenho até algumas ideias aqui. Se você colocar normas ABNT e muita gente escolher isso, eu vou procurar mais assuntos sobre formatação. E se não colocar nada, aí eu vou ver outro assunto qualquer para a gente falar de outra linha que seja relevante também, tá? Então me ajuda aí, participa aí da nossa pesquisa, vem aqui nos comentários e coloca a sua opinião. Bom, citações. Como é que você faz citações no trabalho? Primeiro, é preciso que você entenda que existem dois tipos de citação. A citação direta e a citação indireta. Ah, professor, mas tem a citação de citação. Bom, a citação de citação é uma redundância de citações, mas ou vai ser direta ou vai ser indireta, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque aqui no canal tem vários vídeos sobre citação, sobre como fazer citação, sobre os tipos de citação. Só para você entender o formato, a formatação nas normas ABNT. A citação direta, como é que você vai colocar no seu trabalho? Citação direta é quando você copia e cola um texto. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar entre aspas, se a sua citação direta tiver até 3 linhas. Tá? Se ela tiver até 3 linhas, você coloca lá no meio do texto, entre aspas. E aí, você tem que formar 3 coisas. O nome do autor, o ano daquela obra que você consultou e o número da página que você tirou aquele textinho, tá? O jeito mais comum, abre parênteses, coloca o último sobrenome do autor em letras maiúsculas, né? Por exemplo, meu nome é André Luiz Moreira Fontinelli. Se você fosse citar um texto meu,
Você colocaria Fontenelle em letras maiúsculas, vírgula, espacinho, o ano, sei lá, 2020, coloca os números, vírgula, espacinho, aí você coloca P minúsculo, pontinho, espaço e o número da página. Fecha parêntese, tá? Agora, se você tiver uma citação direta longa, a citação direta longa é aquela que tem mais de 4 linhas. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um parágrafo especial. É aquele parágrafo que fica bem destacado, né? Ele tem um recuo de 4 centímetros, ele é todo de 4 centímetros, não tem um recuo na primeira linha, ele é um parágrafo quadradinho, né? Você vai colocar o tamanho da fonte menor, mesmo tamanho que você usou lá para as notas de rodapé, ou 10 ou 11, tá? Tem que ser uniforme esse tamanho no trabalho todo, tá? E aí você vai colocar lá destacado, tá? E a citação indireta? A citação indireta você não precisa fazer quase nada. Você só precisa informar o nome do autor e o ano. Não precisa número de página, não precisa de aspas, não precisa de parágrafo especial. Por quê? Porque na citação indireta o texto é seu. É você que está escrevendo. Você não copiou e colou um texto. Você leu algo, você refletiu sobre aquele algo e agora você está escrevendo o que você entendeu. Então, a ideia é de outra pessoa, mas o texto é seu. Então, você não precisa citar o número de página, porque às vezes nem tem página. Eu posso chegar lá e dizer, olha, no livro do autor tal, ele ensina isso. Em que página? No livro todo. Entende? Num capítulo todo, numa página toda, em várias páginas. Então, por isso que não é obrigatório informar o número de página. Você vai escrever o nome do autor, segundo fulano, né? E o ano daquele texto, o ano em que ele foi publicado. Basicão, né? Não tem nenhuma dificuldade absurda, gente. Se você pegar a lógica da coisa, você faz a formatação do seu trabalho rapidinho e de maneira bem efetiva e bem correta, tá? Imagens e quadros, como é que você formata? É simples, muito simples. Coloca a imagenzinha lá no trabalho, recomendo que você coloque centralizado, porque a ABNT não diz se é justificado, nem à esquerda, nem à direita. Coloca centralizado, que é mais bonitinho, tá? E o que é que você tem que fazer? Em cima da imagem ou do quadro, você tem que colocar a legenda. E embaixo você tem que colocar a fonte. André, que legenda é essa? É isso aqui, ó. Isso aqui que você está vendo aqui, ó. É a expressão designativa. Figura, quadro, mapa, seja lá o que for que você está usando, tá? Você padroniza essa expressão. Normalmente você só precisa colocar figura. O número, né? Então, figura 1, figura 2, figura 3, o travessão e o título. Título, o nome daquela imagem ali. Lembrando que essa legenda, ela fica em cima da imagem, ela tem um tamanho menor, né? Aquele tamanho de 10 ou de 11 que você definiu, tá? E ela não vai ter negrito, ela vai ficar só em cima ali, não vai ter itálico, ela só vai estar centralizada, tá? E ela deve estar dentro das margens, não do texto, mas da imagem, tá? Então, ela vai ficar ali em cima da imagem, respeitando as margens da imagem. E embaixo é a mesma coisa. Você vai colocar lá fonte, 2 pontos, espacinho, e aí é o nome do autor que você tirou. Se for uma imagem que você criou, você coloca assim, do próprio autor, ponto, tá? Essa fonte você vai escrever também com um tamanho menor, ou 10 ou 11, tá? Respeitando as margens da imagem, não do texto, da imagem, tá? E não tem negrito, não tem caixa alta, não tem centralizado. Vai estar ali alinhado, né? Justificado, mas dentro das margens da imagem. Tranquilo, né? Bom, as tabelas, do mesmo jeito, você vai ter a legenda e a fonte do mesmo jeito das imagens. Qual é a diferença de uma tabela de formatação? É o seguinte, não existe uma norma ABNT específica sobre as tabelas. Lá nas normas ABNT está escrito lá, ó, siga as normas de padronização do IBGE. Quando a gente pega
aquele manual de padronização de tabelas do IBGE é um negócio enorme, tem dezenas de páginas, extremamente complexo, mas tem uma formulazinha para você nunca errar, tá? Nunca errar. O que é que você vai fazer? Você vai colocar as letras da sua tabela no tamanho padronizado menor que você tenha usado durante o trabalho, ou 10 ou 11. Legal? E na sua tabela você não vai colocar linhas verticais, só vai colocar linhas horizontais. E mesmo assim você só vai colocar as linhas horizontais no topo da tabela, no rodapé da tabela, tá? E diferenciando ali o cabeçalho e o rodapé da tabela, ou seja, normalmente você só vai colocar uma linha horizontal em cima, aí tem ali os títulos das colunas, coloca outra linha horizontal embaixo, aí tem um conteúdo da tabela, né? Esse conteúdo da tabela não tem linhas nem horizontais nem verticais, tá? Aí lá embaixo, normalmente a gente tem uma linha final, né? Com os totais. Aí você coloca ali uma linha horizontal antes e uma depois, para ela ficar formatadinha. Pronto, se você fizer isso, as suas tabelas vão ficar lindas e perfeitamente formatadas. Então, ó, vou reprisar. Só linhas horizontais, e mesmo assim, só no cabeçalho e no topo, só no rodapé e na base. No meio da tabela não bota linha nenhuma, só os números ou os dados lá que você está utilizando. Tá legal? E coloca tudo centralizado, as informações dentro da tabela, em cada coluna, você coloca centralizado, vai ficar lindo. E aí, eu tenho que te pedir mais uma coisa. Compartilha esse vídeo. Cara, você está aqui até agora. Já passaram-se esses minutos todos que você está aqui. Isso é o sinal mais importante de que o vídeo é bom, é útil, é relevante. Olha, eu tenho trabalhado nessa missão de fazer com que as pessoas parem de sofrer com o TCC. Então, só tem um jeito da gente levar esse movimento adiante. É se você me ajudar. Então, por favor, compartilha esses vídeos. Pega o link, coloca lá naqueles grupos de TCC que você participa, coloca lá no grupo dos alunos da sua faculdade, mostra para os seus amigos, coloca na sua rede social. Vamos divulgar para que todas as pessoas tenham acesso a esse vídeo e nunca mais tenham problemas para formatar os seus artigos científicos. Já pensou como seria o mundo sem problema de formatação? É só seguir o que eu estou te dizendo aqui. Então, vamos passar essa mensagem adiante. Bom, e para encerrar o seu trabalho, você vai ter as referências. Ó, referências, anexos e apêndices já são elementos pós-textuais. Quer dizer, eles vão ficar no final do texto. Ou seja, depois do texto propriamente dito. Então, o que acontece? O título referências não é numerado, não tem numeração. Você vai colocar lá referências com letras todas maiúsculas em negrito centralizado, beleza? Depois você vai colocar uma linha em branco. Essa uma única linha em branco é a única linha do seu artigo científico que vai ter o espaçamento 1,5. Por quê? Porque a norma ABNT, que fala sobre as referências bibliográficas, é diferente das normas ABNT que falam dos trabalhos acadêmicos e dos artigos científicos. É uma norma separada. E lá está dizendo, entre o título e a lista das referências propriamente ditas, tem um espaço de 1,5 entre linhas. Então, você só vai colocar no seu artigo científico todinho só essa uma linha em branco com o espaçamento entre linhas 1,5. Tá? E aí depois você vai colocar as referências, a lista com todas as referências de todos os textos e obras que você citou no seu trabalho. E aí tem duas formas de você fazer isso. Depende se você usou o sistema autor-data ou o sistema numérico. O sistema autor-data é aquele que você coloca as informações das citações no texto mesmo. E o sistema numérico é aquele que você vai usando as notas de rodapé. Tá? Bem simples, bem simples. Ó, se eu usei o sistema autor-data, qual vai ser a ordem da minha lista? A ordem alfabética. Né? Então, tem um autor chamado Alves e um chamado Pereira. O Alves vai aparecer lá em cima, na frente, porque a letra dele é A. E o Pereira já vai aparecer mais embaixo,
porque a primeira letra P, né, já está mais do meio para o final do alfabeto. Então, você vai seguindo ali a ordem alfabética. E se for o sistema numérico, aí é mais fácil ainda. Você só vai colocar a ordem das notas de rodapé. Então, você vai ver lá a nota de rodapé número 1 e vai colocar a referência. A número 2 e vai colocar a referência. Pelo númerozinho, pela ordem numérica. Tranquilo, né? Como é que você vai formatar essas referências, tá? Cada referência que você colocar, ela tem que estar alinhada à esquerda. Veja, não é centralizado. Significa que do lado direito vai ficar aquele texto ali, né? Ele não vai ficar uniformezinho, não. Ele vai ficar, né, com linhas terminando pelo meio e pelo fim, tá? Alinhado à esquerda. Entre cada referência, você vai deixar um espaço, uma linha em branco. Essa linha é simples, tá? Tudo é simples, todo espaçamento é simples. Só aquela uma linha depois do título, que é o espaçamento 1,5. E você vai colocar ali as referências, tomando o cuidado de colocar o título de cada referência em negrito, tá? Se você tiver usando o sistema autor-data, vai colocar lá pela ordem alfabética. Se você estiver usando o sistema numérico, como é que você formata? Coloca o númerozinho da nota de rodapé, não coloca parênteses, não coloca traço, não coloca ponto, coloca só um espacinho. Um espacinho. E aí você coloca aquela referência que você usou na nota de rodapé número 1. Depois você coloca o 2, um espacinho e aquela referência que você usou na nota de rodapé número 2, na 3, na 4 e por aí vai. E assim as suas referências vão ficar perfeitamente formatadas, tá? E agora o que é que falta para terminar a formatação do seu artigo científico? São os anexos e apêndices. Também não tem o que inventar. O que é que você vai fazer? Primeiro, uma diferenciação. Apêndice é um documento que você produziu na sua pesquisa. É a sua entrevista que você aplicou, um questionário, uma planilha, algo que você criou e que foi útil para a pesquisa, tá? Você vai colocar ali como apêndice. Então, ó, é só copiar e colar. A única diferença é que você vai ter que colocar um título lá em cima, né? E como é que é esse título? Ele é centralizado, tá? A palavra apêndice ou anexo, ela aparece em maiúsculo, tá? E o texto fica em negrito, tá? Fica em negrito, tá? E cada apêndice, cada anexo segue uma ordem que você vai colocar por letras. Então, vai ter o apêndice A, o apêndice B, o apêndice C, e depois o anexo A, o anexo B, o anexo C, tá? Então, ó, só alguns cuidados, tá? A palavra anexo A, ou então apêndice A, apêndice B, apêndice C, anexo, tal, você vai colocar em letras maiúsculas. O título do anexo, você vai colocar na grafia normal, não vai colocar em letras maiúsculas, só a primeira palavra com a primeira letra maiúscula, tá? Entre a palavra anexo e a letra A, B, C, D, E, F, e o título você vai colocar um travessão, tá? Do jeito que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, né? Ó, onde aqui o mouse está passando, né? É desse jeitinho aqui que vai ficar, tá? Só relembrando, apêndice é um documento que você fez. Anexo é um documento que você pegou, que você teve acesso durante a pesquisa, mas que ele não está disponível para o grande público. Então, você vai anexar o trabalho. Costumo sempre fazer uma diferença, tá? Uma lei está disponível na internet. Então, você não vai colocar como anexo, tá? Mas vai que você visitou uma empresa e lá você teve acesso a um regimento interno daquela empresa, né? Naturalmente, você vai ter que ter uma autorização para divulgar isso, né? E aí, como as pessoas que vão ler o seu artigo científico não vão ter como achar esse documento, você coloca lá como anexo do seu trabalho, tá? Então, você vai só formatar o título de cada apêndice, de cada anexo. Lembrando que a ordem, tá? Ela é independente. Então, tem um apêndice A, o apêndice B, o apêndice C. Depois vai ter o anexo A, o anexo B, o anexo C. Maravilha! Tá tudo aí, não é?
Olha só, eu te falei todas as normas ABNT que vão ser importantes para o seu artigo científico. Tá tudo nesse vídeo, em um vídeo só. Você viu que não tem nada de absurdo, são detalhezinhos, né? São cuidados que você deve ter, mas não tem nada assim que seja impossível de fazer. Então, olha, TCC é só método, é só seguir o passo a passo, não tem nada de absurdo. Não se deixe levar pelo negativismo das pessoas que ficam o tempo todo dizendo para você que o TCC é isso, TCC é aquilo, e você tem que sofrer, e ai meu Deus, o mundo vai se acabar. Não é isso. Você só precisa de um método, você só precisa seguir o passo a passo, tá? Então, olha, eu procurei trazer todas as normas que você vai precisar aplicar no seu artigo científico, mas eu gostaria muito de verdade, de coração, de ver o seu comentário aqui embaixo. Se você ainda tem alguma dúvida, posta lá a sua dúvida. Tem alguma pergunta? Posta a sua pergunta. Quer fazer uma crítica, quer fazer uma sugestão, quer fazer um agradecimento, seja lá o que for. Deixa a sua manifestação. Vem aqui embaixo nos comentários e deixa lá o seu comentário que eu vou ler tudinho, tá? Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio todo mundo e eu levo muito em consideração o que você diz para mim. Tá legal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.